vale a R$ 53. A minha opinião é que vale a R$ 53 está atrativo, está barato, com muitos desafios, por isso que está tão barato assim. Só que em termos de fundamentos, na minha opinião, fundamento bom. Então eu gosto de sempre buscar isso, né, fundamento bom, preço baixo, para tentar ir comprando. Qual é a sua visão para empresas de commodities, assim? Você falou um pouco sobre essa questão de Brasil, enfim, que a gente também tinha bastante incerteza. Algumas incertezas foram sendo tiradas, mas outras foram surgindo, né, a verdade Uhum. é essa. E Sim. eu acredito que o Brasil vai ser sempre assim, você sempre vai ter um cenário de bastante incerteza, passa um tempo, essas certezas viram incertezas viram certezas, e assim por diante, criam novas incertezas, aí você enfim, você vai ficar com essa volatilidade grande. Só que aí, coincidentemente, é um momento de oportunidade, você falou de Value Investing, você vê hoje, nossa bolsa praticamente tudo, se você for olhar, é considerado barato. Você vê múltiplos, PL projetado para todos os setores, tudo para baixo da média histórica, enfim, alguns setores mais, outros menos. Só que aí tem, primeiro, uma preocupação minha, queria que você comentasse. Não é só porque tá barato, que necessariamente você tem que comprar. Claro. Então não é só porque ficou barato que não pode ficar mais barato, ou às vezes está barato por um motivo ruim de estar barato, Sim, entendeu? motivo endógeno, né. Não, às vezes pode ser um setor que, pô, pode tá sendo muito prejudicado, ou pode ser muito mais prejudicado ainda, pode ser uma empresa que tá com perigo de quebrar, e tá barato porque tem que estar barato. Sim, sim, sim. A minha opinião, e a minha pergunta, na verdade, para você é o seguinte: olhando para o Brasil e vendo que tudo está barato, como que você faz o filtro de falar o que é barato e é bom, e o que é barato e é ruim? E quais setores você está olhando para esse momento diante do cenário? Aí se quiser falar um pouco do cenário também, fica à vontade. Claro. Olha, o stock picking, quando a gente está num momento de baixa generalizada da bolsa, ele eu acho, na minha humilde opinião, eu acho que ele se torna até mais fácil do que no momento em que está tudo em alta. Sim, Por quê? concordo. Porque na esteira daquelas empresas de oportunidade, geralmente small caps, micro caps, que às vezes a gente fica ali acompanhando na lupa, porque elas já estão com algum preço mais descontado, nós começamos a ver blue chips, empresas gigantescas, empresas tradicionais, empresas que estão aí no mercado brasileiro há século, Uhum. para não falar, posso dizer, seguramente século, voltando para múltiplos mais interessantes também, e Sim. em preço de tela, não necessariamente em resultados corporativos. Um exemplo que eu posso trazer, recente, também derivado da nossa última conversa, foi que nós estávamos falando de 26,60 para um Banco do Brasil, preços pós-split, que daria alguma coisa como, hã, se 53, Hum. R$ 54, né, de Banco do Brasil, que hoje não, porque já voltou para os 25 nos últimos 2, 3 pregões nessa esteira da Exato. recuperação Só recente. agora, exato. Mas agora, coisa de uma semana, mas ela ficou ali chegou a bater 23,90, 24, que seria alguma coisa perto de R$ 48. Então, eu não Pelos sei se antigos, né. eu não sei se Hum. você do pré-split, não sei se você lembra, acho que você me chamou a atenção, você me recordou, na verdade, que eu era naquela época, há 6 meses atrás, um dos únicos que falava para esperar um pouquinho para Banco do Brasil, que eu ainda não achava o momento. Sim. E como sempre acontece, não é bola de cristal, não é o Uhum. Pedro sendo mais economista ou mais investidor que ninguém. O mercado sempre dá oportunidade, gente. Sim. A volatilidade macro, a volatilidade exógena ao papel, ela puxa até transatlântico para o fundo do navio, dependendo. Numa crise, por exemplo, como a crise, aquela crise que nós chamamos de crise da Dilma, né, no pré-impeachment, até Banco do Brasil foi Com para certeza. a Bacia das Almas, e nós tivemos aí uma pequena queda, né, no Banco do Brasil, mas essa pequena queda representa 20% de desconto, às vezes 25% Uhum. de desconto, né, e aí a gente começa a ter as blue chips em preços mais descontados. Aqui só para defender aí minha tese daquela Faz sentido. época e como ela se mostrou uma tese que fez sentido. Não comprei, agora caiu, e agora estou comprando, não só para mim, mas como para clientes também, que também me pressionavam nessa direção. Era uma tarefa muito difícil falar: "Não compre", uma empresa que estava com dividend yield de 10% em alguns momentos, mesmo custando 25 e pouquinho, 26 e pouquinho, né, 26,50 em alguns momentos, e ainda assim pagando um yield de quase 10% ao ano. E todo mundo te pedindo para falar assim: "Não, vamos comprar, a empresa está com uma boa qualidade", e você ter que ser ali
né, dentro daquela lei dos 10 homens, você tem que ser o 10º homem que aposta contra Fala. O contra contra todos os outros 9 homens, né. Uhum. E bom, aí os resultados estão aí para quem quiser ver, ela chegou a tocar ali quase nos momentos mais dramáticos aí, chegou a 24 bola ou talvez 23,90 e Sim, qualquer coisinha, foi pra baixo. né. Então isso é um baita desconto para um negócio que estava 26. Uhum. Cada R$2 num papel de 20 são 10% de desconto. E bom, já é a terceira vez que eu venho aqui, Não, você sabe, eu já tô. mas hoje já acha mas você continua achando então que o Banco do Brasil é uma oportunidade agora? Agora sim, é tudo isso, né, às vezes acabou sendo um pouco prolixo, mas tudo isso para dizer o seguinte, quem esperou agora tá comprando num preço melhor, Entendi, entendeu? E entendi. consequentemente, você vai ter aí uma margem de segurança mais saudável. Algum outro Fui contra o Banco do eu lembro Brasil, que você mas falou isso. somente no dado preço, acho que dava para esperar espremer um pouquinho mais. Uhum. Algum outro banco, assim, que você continua gostando? Você gostava bastante de Bradesco. Então, mas eu acho que eu fiz um excelente trade em Bradesco, Uhum. eu não sei se você se lembra, na nosso último bate-papo, o Você Bradesco falou que estava preferia inclusive Bradesco do que Banco do Brasil naquela época. por conta Uhum. do upside potencial, Sim. porque o Banco do Brasil ele já estava na máxima de preço de tela dele Uhum. naquela época, e o Bradesco estava 12 e alguma coisa, se eu não me engano, nas preferenciais, tá. Bom, 2 meses depois do nosso bate-papo, 1 mês e meio depois do nosso bate-papo de julho, ele bateu 16,15. E eu vendi uma boa parte da minha posição, readequei minha carteira e tive mais de 35% de ações que eu estava comprando a partir de janeiro. Uhum. Eu já tinha deixado bem, eu lembro, assim, se a minha memória não me falhar, mas eu lembro que eu deixei bem claro que havia começado a comprar Bradesco no começo daquele ano, Uhum. né, no começo de 2024. Então foram ali aportes de 6 meses, 7 meses, chegou em agosto, bateu R$16 aquele papel de 12. "Ai, como você sabia que ia bater R$16?" Eu não sabia, mas o que eu É. sabia é que a 12 ele estava 50% off do que ele já tocou, diferentemente do Banco do Brasil, que estava naquele mesmo período 26, e a máxima dele deveria ter sido alguma coisa perto de 27, a máxima registrada, né. Quando eu falo máxima, não é a máxima de valor justo nem nada disso, é a máxima que o mercado já tocou, onde ele já foi negociado. Entendi. E nós sabemos que o Bradesco já foi negociado a 22, então foi por essa rota que eu apostei priorizá-lo na minha Foi uma carteira. questão mais técnica, talvez. Totalmente técnica, Saquei, assim, espera aí, esse papel já tocou esse preço, saquei. aquele ali, já está no preço mais alto visto. Esse papel, neste preço, me proporciona yields bem interessantes, o que Hum. faz com que ele seja um bom investimento. Não estou julgando aqui, o valuation do que a empresa entrega apenas, mas também se Uhum. ela está num momento de compra que pode me beneficiar, ou beneficiar aqueles que pedem o meu aconselhamento, Uhum. né, e foi o que aconteceu, né. O Bradesco ele deu muita alegria para uma turma ali na máxima histórica de agosto, e foi exatamente o que eu fiz, diminuí drasticamente a minha posição 1 mês depois da nossa conversa, também já é sabido para quem está chegando agora nesse podcast ou para quem está me conhecendo hoje, eu não sou fiel às minhas ações como outros investidores, se Uhum. precisar diminuir um pouco de posição para recomprá-las no futuro, eu faço, né, afinal de contas eu estou querendo acelerar o máximo possível, Entendi. o crescimento do meu portfólio, então uma venda de Bradesco a 16 me permite comprar mais ações de Bradesco a 12, 11 como está agora. Uhum. Então ela chegou a tocar os 16, quem vendeu acabou desfrutando de um bom. Tá 11 agora? 11 e alguma Caraca. chegou a tocar. Ou seja, voltou a ser uma oportunidade. Voltou, e aí eu voltei a comprar, Uhum. mas dependendo do investidor que senta aqui do seu lado, pode te falar para você: "Ah, nunca venda suas ações". Uhum. Ó, tudo É bem, uma filosofia. é uma filosofia e eu não sou contra ela, eu acho que são só formas de operar, Uhum. mas é que eu me sinto um pouco, preguiçoso não fazendo nada em momentos que eu poderia estar realizando um lucrinho Só aqui, dando uma aquela. Só porque você falou de Banco do Brasil agora, no momento que a gente tá gravando, tá subindo 3 a 27. Tá 26,94 agora. Pois é, e isso é uma. Isso aí em questão de, pô, pouquíssimos dias. Não tem 5 pregões, Exato, porque estava pouquíssimos dias. 23, 24 talvez, em Isso, 10 pregões eu garanto que estava 23 e alguma coisa, 24. é isso aí. Então, É. veja que e tudo isso ainda na esteira do, discurso presidencial, Uhum. do discurso de posse, que traz, de novo, um Essa visão. pouco mais de paz
ali no sentido de alguma direção. Deixa eu uma outra questão, assim, que a gente sempre o pessoal sempre fica em dúvida, porque é normal, assim, quando o cara tá investindo em ações e tá falando de empresas mais perenes e tal, falar de bancão, como a gente tá falando aqui, que é Sim. oportunidade, eu concordo 100%. Preciso falar de seguradora, falar de elétrica, que a gente acaba sempre falando aqui. Só que tem uma coisa que ela não é unanimidade, assim, nas pessoas, especialmente com essa filosofia mais de velho invest, ou até mesmo que em busca de dividendo, que é ter empresas relacionadas a commodities na carteira. Hã. Porque tem uma volatilidade maior, às vezes o dividendo pode ser muito baixo, às vezes pode ser muito alto. E aí eu queria entender um pouco da sua opinião, assim. Por exemplo, citando um exemplo, Vale. Uhum, Vale a R$ 53. A minha opinião é que Vale a R$ 53 está atrativo, está barato, uhum. com muitos desafios, por isso que está tão barato assim. Só que em termos de fundamentos, na minha opinião, fundamento bom. Então eu gosto de sempre buscar isso, né, fundamento bom, preço baixo, para tentar ir comprando. Qual é a sua visão para empresas de commodities, assim? Porque não é unanimidade que as pessoas gostem, recomendam, aconselham. Como que você olha, até mesmo desse cenário de dificuldade que a gente tem de China, agora com a questão de Trump que você comentou, como que você tá vendo? Eu a Qual que você gosta, né, também? Perfeito. Eu acho que o cenário de commodities, ele é sempre muito bem-vindo. O mundo é construído Na carteira, né? em cima de commodities. Eu tô falando de Ah, realidade de realidade econômica política. mesmo, né, o mundo real, ele é construído em cima de commodities. Você não tem construção civil sem commodity. Verdade. Você não tem expansão, né, de setor industrial sem aço, sem plástico, sem polímeros. Não tem como, sem agora também entrando num ambiente mais tecnológico de chip, e para produzir isso para produzir tudo isso você precisa de commodity. Uhum, Não tem como, não existe um mundo, até porque às vezes a gente fala: elétrica, água", isso também é commodity, né, então são claro que são commodities menos voláteis. Eu acho que a grande crítica se dá nas commodities voláteis, sim. né, entre elas, aí acho que as principais a gente está falando de petróleo, minério, Uhum, às vezes aço, ou eventualmente alguns metais alternativos ali, ouro, prata, paládio, enfim, que algumas praças acabam, operando mais, né. Não é o core, né, não é tão mainstream, mas sim tem operação também com esse tipo de uhum, commodity. Mas, dentro desse contexto, eu acho que toda carteira pode ter uma exposição em commodity, contanto que você dê uma margem de segurança 2 vezes maior do que aquilo que é mais perene, daquilo que é menos volátil. uhum, Mas assim, falar num cenário de uma carteira, por exemplo, a Vale a R$ 50 ou até às vezes menos que isso, antes desse boom que ela teve na pandemia, era menos que isso. uhum, 50 que é o preço antes dela dar a escalada que a pandemia trouxe para ela. É, um papel que chegou a pagar acho que 20% de dividendo ao ano. É um quinto do preço investido, do valor investido de volta para você em cashback em um ano. Então, não tem como desconsiderar, falar de não ter, né? não ter, mas o ponto é quando ter, né. E ainda dentro de Vale, porque também é um papel que eu tenho gostado bastante, que chegou a bater R$ 51 ou qualquer coisa perto disso nos últimos pregões do ano. Eu nem estava on, estava off, já estava de férias, Desejei. mas olhando ali no home broker, eu falo assim: "Olha esse negócio aqui caindo", mas e a preguiça de operar nesses dias? Eu estava lá no Nordeste curtindo a 9 de praia. janeiro estava 51,20. Pois é, É, então você vê, né, e bem nos momentos mais inoportunos, né, mais inconvenientes, a gente querendo descansar um minutinho entre para poder voltar com tudo e o negócio me chegando nesse preço. E agora já voltou um pouquinho, deve estar alguma coisa perto de 54, 53 e alguma 53. coisa, então é ainda muito descontado. Eu acho que, eu pelo menos vejo como uma excelente oportunidade. Eu acho que hoje, né, quando a gente pensa nesse cenário pós-eleição de Trump, você vai ter ali diversas barreiras comerciais, sim, Uhum. dos Estados Unidos. Quem é o principal rival dos Estados Unidos comercialmente falando? China. Desde sempre, desde 2020, inclusive em paralelo ao cenário de pandemia, a gente estava falando de uma guerra comercial Estados Unidos e China. Isso eu me lembro muito bem, porque foi bem em concomitância quando o dólar chega a primeira vez ali no patamar de 6 ou qualquer Uhum. coisa perto disso. Foi ali na véspera de um acordo comercial, quando o representante chinês vai até a Casa Branca para eles conversarem. E eu lembro que o dólar naquela época que eu estava operando dólar, foi ali tipo, pro espaço de tão alto em relação ao real, pelo menos. E depois que teve o acordo, derrubou tudo, que foi quando teve aquela grande queda do dólar de R$ 6 para R$ 5 em 5 pregões.
né, quando você teve ali finalmente um desenrolar para aquela história. Então, que eu entendo em relação a commodity? Eu acho que hoje, por exemplo, a Vale, ela acaba se direcionando, ela é uma grande, se não for a maior, junto com uma australiana, as 2 maiores em conjunto, exportadora de minério de ferro para a China, que tem a sua demanda interna, que tem as suas questões também a resolver, mas que eu acho que nesse momento da economia, das economias globais, eu acho que ela já está mais direcionada, alguns novos, tratados e acordos para desembolso de dinheiro do governo para desenvolvimento ali de infraestrutura chinesa já começam a aparecer, tá. Principalmente eu acho que após fevereiro, eu acho que a gente vai ter uma movimentação um pouco mais abrupta, que é quando tem o Ano Novo Chinês, né. Então, eu vejo a Vale nesse sentido mais, defensiva e com mais potencial, eventualmente, de continuar provendo, distribuições de lucros do que, por exemplo, uma Gerdau, que é um ativo que eu adoro. Então você perguntou de commodity, Uhum. hoje a minha principal aposta, né, tem sido mesmo com a entrada do Trump em Gerdau. Eu acho que não é uma aposta de curto prazo, não vai acontecer, por exemplo, com Gerdau, pelo menos é o que eu acho, tá, que aconteceu com o Bradesco em julho, que eu estava falando para você, eu falei: Não vai demorar muito tempo, deve subir, deve reagir". Gerdau eu não tenho essa certeza, mas uma certeza eu tenho, e eu, assim, vamos nos ver novamente, vamos ver se isso não vai acontecer. É só uma questão de quando, porque ela tá extremamente descontada, a empresa segue realizando projetos, assim, inimagináveis para dentro do seu setor, ela tem uma estrutura completa de composição, então ela tá desde o porto, onde ela vai exportar, até a mina, literalmente, da onde ela extrai o próprio minério. Claro que ela não tem, eu acho que ela ainda não tá autossuficiente no minério que ela usa para a produção do aço dela, mas ela já tem minas próprias de ferro para a produção do aço, né, ela é uma forte exportadora, né, ela é uma das maiores siderúrgicas da América Latina e do mundo, né, então assim, ela tem esse poder de escala que a protege em momentos, vou usar aqui um termo mais vulgar, mas de quebradeira de siderúrgicas. Então, ela acaba se tornando resiliente e uma sobrevivente, uma empresa que está a 0,7 de relação de preço sobre o valor patrimonial da ação. Então, assim, eu vejo como um claro desconto numa empresa que já é comprovadamente sólida, fundamentalmente sólida, que existe também, tá aí centenária, Hum. né? Acho que o João Gerdau lá, o grande fundador, né, do conglomerado Gerdau, ele começa ali, acho que realmente na década de 30, é um negócio, assim, muito antigo, Sim. muito longevo, teve os seus perrengues, ali perto de 16, como muitas outras empresas tiveram, se reinventaram profundamente, né, fizeram um grande ciclo de investimento que agora se encerrou e se torna o momento de colher frutos, né. Eu estive na última no último Gerdau Day, que foi acho que setembro, outubro, não sei, final do ano passado, não lembro exatamente o mês, né. E aí eu ouvi o CEO da Gerdau, que agora me fugiu o nome, dizendo que eles têm um interesse claro ali entre o crescimento, ou seja, né, o investimento em valor, e o pagamento e distribuição de proventos. E se você puxar o histórico da relação preço de tela com provento, teve ano aí que foi também quase 20%, porque o resultado veio muito bom para um papel que estava muito descontado. Então, o que que me parece quando eu olho para a Gerdau? Um papel que está ali colocado de lado por conta justamente dessas incertezas, de cenário comercial internacional, mas um papel que é muito bom por si, ele é endogenamente muito bom. Os riscos dele são mais exógenos. Então e são nesses tipos de commodity os quais eu acabo me direcionando, aos quais eu acabo investindo. Então, por exemplo, tanto Gerdau quanto Vale nesse momento estão na minha carteira, né, eu vejo ali uma. Posição Sim, eu tô comprando até porque ela chegou a dar um repiquezinho, né, ela subiu ali para uns, acho que alguma coisa perto de R$ 20, a Gerdau, a GGBR4, a Goal, claro, a holding sempre mais descontada, e agora ela já volta ali para uns patamares de 17, alguma coisa que volta a 17, sim. ficar super comprável, e que equivale a alguma coisa perto de 9, alguma coisinha pra holding, né. E ambas, assim, com dividendos quadrimestrais, ou seja, 3 vezes por ano você recebe um provento, num bom ano,
mais de 15%. Então eu acho bem interessante, assim. Eu até sou mais otimista que você. Eu acho que, para o curto prazo da Gerdau, eu acho que a gente pode, minha opinião, a gente pode se pego de surpresa, inclusive com um dividendo melhor de Gerdau no curto prazo do que a gente achava que poderia melhorar. E a minha opinião é porque, eh, e eu acho isso, ah, eu acho que o Trump, se tem uma siderúrgica, na verdade, que ele beneficia frente às outras, claro, eu acho que é a Gerdau, porque eles operam localmente lá, então se ele taxar os outros, os caras estão lá dentro, né. Então ele acaba por eles acabam por conseguir, enfim, pegar essa tendência aí de taxando os outros, mas eles estão localmente lá, então acho que isso pode ajudar. E aí, fora também, acho que você foi no Gerdau Day, mas acho que eles falaram num resultado. O corte de custo que eles estão fazendo tá mostrando muito efeito já, em termos de eficiência, assim. E isso pegou o mercado de surpresa positiva, alguns resultados atrás. E aí a minha opinião é essa, acho que a gente pode ser pego de surpresa positiva aqui por um dividendo melhor, inclusive, de Gerdau no curto prazo. Então eu também voltei a comprar. Só compartilhando aqui a minha opinião. Eu tô mais otimista, tá, posso estar errado, Imagina, e eu mas acho sim. que não tem motivos para estar pessimista. É, exato, O grande exato. ponto é, o mercado já está pessimista. Eu não vejo motivos, eu aqui entre nós 2 nessa Uhum. conversa, não vejo motivo para pessimismo. Mas o mercado já está pessimista, não só está, como nós estamos vendo o reflexo disso na tela, Exato, né. Um exatamente. papel com 0,7 PVP, é um negócio ridículo. Os múltiplos de preço-lucro dela também são ótimos, super barato, e um dividendo satisfatório. O receio é uma grande queda potencial no lucro futuro.